Só na cruz, Deus, vamos nos gloriar. Nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, tu és a luz. Louvo a ti, pois só tu és eterno Deus, soberano e eterno. És o Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a ti, Senhor, Santo Amém. Nós Deus. estamos estudando o livro de Efésios, não é? Aos domingos à noite, Gálatas pela manhã. Temos estudado Romanos 8 às quintas-feiras. E quando nós olhamos para a verdade de Deus, há duas formas de nós perdermos a verdade de Deus, não é? Quando nós estamos com as verdadeiras doutrinas bíblicas diante de nós, quando nós não estamos sem a verdade, nós podemos pegar essas verdades, essas doutrinas do Evangelho e colocarmos uma contra a outra, ou seja, nós podemos enfatizar tanto uma que você acaba destruindo a verdade, por você não ter o equilíbrio da proporção e da perfeição, da unidade de todas as doutrinas bíblicas. Ou seja, você pode enfatizar tanto o amor de Deus, que você acabe negando que Ele é um Deus irado contra o pecado, é um Deus de juízo eterno, é um fogo consumidor. Você pode enfatizar tanto a eleição de Deus, que você pode acabar destruindo toda a doutrina da santificação, para a qual todos os eleitos foram escolhidos e predestinados. Então, há esse perigo de nós enfatizarmos uma doutrina até outra doutrina. Por isso que Paulo, quando estava se despedindo da igreja de Éfeso, da carta que nós estamos estudando, chamou os anciãos da igreja, ele disse: o sangue de vocês não está sobre mim, porque eu preguei toda a verdade de Deus. Eu preguei toda ela, não enfatizei só uma parte, eu preguei toda ela proporcionalmente, de tal maneira que vocês conhecem toda a verdade de Deus. Toda a verdade de Deus, com essa proporção. Agora, há uma outra maneira de você perder a verdade de Deus. É você desconectar essas doutrinas. É você não perceber, ou fazer de propósito, não sei, que uma doutrina leva necessariamente a outra. E elas estão conectadas de tal maneira que você não pode ter uma sem ter a outra. Que quando você afirma que você tem uma e que isso não redundou na outra, você perdeu a verdade. Quando você ensina ou acredita que você pode ter uma e aquela outra você não tem, que elas estão separadas de tal forma que um cristão pode realmente ter uma sem experimentar a outra, você também perde. Então nós estamos aqui no começo do livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 2, apesar de ser a quarta vez já que nós estamos meditando, e vai ser assim muito, muito longo isso. Paulo diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ainda está na saudação, assim, está no início da carta, mas ele já está falando sobre o que ele vai falar um pouco adiante, sobre toda a sorte de bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. Como eu disse, essa expressão é a expressão da carta aos Efésios, quase 30 vezes, em Cristo. Em Cristo vocês têm tudo. Aqui ele está falando sobre essas duas coisas. E o apóstolo Paulo e outros apóstolos, eles sempre enfatizam essas duas grandes verdades juntas: a graça e a paz, de tal maneira que você não pode separá-las. Por exemplo, em 2 Coríntios 1:2, Paulo começa assim: a vocês graça e paz
da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É exatamente como ele começou essa carta que nós estamos estudando. Na carta aos Gálatas, em capítulo 1, verso 13, ele diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses 1:2, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Tessalonicenses 1:2, a vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você vê que é exatamente igual. Às vezes tem variações. Em 1 Coríntios 1:3, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em Filemão 1:3, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos continuar mostrando isso, mas, por exemplo, em 2 Pedro 1:2, Pedro diz assim: graça e paz lhes sejam multiplicados. Você vê, não é exatamente aquela frase que a gente leu aqui várias vezes, mas graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Já em 2 João 3, outro apóstolo, né? A gente viu Paulo, Pedro, João. A graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. O 1 Timóteo 1:12, voltando a Paulo: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Em 2 Timóteo 1:2, que é já o fim do ministério de Paulo, ele diz: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Em Colossenses 1:2, Paulo começa assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 1, verso 7, Paulo diz assim: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo não está simplesmente repetindo algo porque isso é comum, é uma expressão que os judeus gostavam muito, né? Já está em toda a história do Velho Testamento, a paz, a paz. Então, mas o apóstolo Paulo está falando disso com uma profundidade muito maior. E os apóstolos Pedro, João, o apóstolo Paulo, quando você olha para aquilo que Paulo escreve, você não pode achar que nenhuma das palavras são palavras soltas, sem significado. Tudo é profundo na revelação final de Deus para nós em Cristo através dos apóstolos. Tudo é fundamental. Elas são cheias de significado para nós. Elas resumem toda a verdade e condensam nessas pequenas expressões. E o que ele quer é que nós vejamos essa riqueza infinita que ele vai dizer: vocês têm nele toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque nele vocês foram escolhidos e predestinados. Então, as verdades mais profundas da fé cristã, as verdades mais profundas do Evangelho, são resumidas assim, dessa forma, para nós. Então, você nunca deve, em sua casa, nos momentos de meditação, eu sei que nós, às vezes, temos aquilo que nós chamamos de momento devocional. Ler um texto bíblico, orar antes de sair de casa, né? Mas a gente não vive só desses momentos. Às vezes, alguns momentos vão ser assim, um breve devocional, e é fácil, quando a gente faz dessa forma, você simplesmente passar por cima de um monte de coisa. Você só lê o texto assim em geral, alguns versículos, tentou pegar o espírito geral daquelas coisas, e você então ora, mas nós não somos alimentados profundamente dessa forma. Apesar de haver alguns momentos que vão ser assim, nós temos que ter um grande interesse quando olhamos para a palavra de Deus. E cada expressão da palavra de Deus deve suscitar em nossos corações perguntas. Por que Deus insistiu tanto nisso? Porque todas as cartas que o Espírito Santo inspirou começam com essas duas grandes doutrinas juntas. O que Deus quer que isso fique em nossos corações, tão marcado. Então, nós podemos dizer que tudo que nós vamos estudar sobre o livro de Efésios está resumido
nessa pequena introdução do apóstolo Paulo. Como tudo que a gente vai estudar em Tessalonicenses, em Romanos, é por isso que eles começam assim. Ele quer que isso fique claro para nós. Normalmente, quando você pensa em Mozart, em Bach, nas grandes obras, tem mais de 1 hora, não é? Eu lembro que quando o CD foi lançado, tinha 74 minutos um CD. Mas podia ter 76, podia ter 80, depois saiu uns com 80, mas aquele que vendia nas lojas com música, enfim, o padrão da indústria tinha 74, porque o japonês que estava desenvolvendo lá, ele queria poder escutar a 9ª Sinfonia inteira. Isso nunca acontecia num CD, num disco, você tem que virar disco, né? Depois acaba, vira outro lado, depois vira outro lado. Você não tinha experiência. Então foi assim que ele decidiu, eu quero ouvir toda a sinfonia, eu quero que o CD caiba a sinfonia inteira. Então, assim que ele decidiu esse tamanho de minutos para estar no CD. Você vê um homem para compor algo assim de 74 minutos de música, ele compõe primeiro as várias partes e depois que está tudo pronto, ele pensa num prelúdio. Um prelúdio é aquilo que vai dar para as pessoas um gostinho de tudo que vai vir lá na frente. Vai passar cada um daqueles temas que ele vai desenvolver, e é isso que Paulo quer fazer conosco. Então você vê que logo no início, ele coloca isso porque isso vai resumir: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você não tem como separar, você não tem como dizer, esse homem aqui está sobre a graça de Deus, mas ele não tem paz. A paz não é a coisa que ele tem. Pelo contrário, muitas vezes ele pode ser vencido finalmente pelo desespero na vida e na morte. Você não pode fazer isso sem negar a verdade completa do Evangelho. Essas duas coisas, a graça sempre vai gerar essa outra coisa, paz. Paz numa definição incrível que a Bíblia nos dá. Mas às vezes, para nós ficarmos de bem com a cultura, ou para nós abraçarmos o politicamente correto, nós queremos separar essas verdades. Você fica espantado. Há pouco tempo eu estava vendo um monte de pessoas dizendo, não, você pode ter a graça de Deus e não ter paz. A graça e o desespero final. Mas isso, você vê, isso é uma das coisas que Deus mais enfatizou, porque isso resume todo o Evangelho. A graça e a paz. Graça e paz. Porque isso é o que a graça vai produzir. Isso diz muita coisa sobre nós. Diz sobre a nossa necessidade, diz sobre o nosso estado. Nós só podemos ter paz mediante a graça soberana de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o resultado da graça é esse. Não há como você dizer, a graça de Deus fez a sua obra em mim. Fui escolhido na eternidade, eleito, predestinado, chamado no tempo, justificado, mas tudo isso não deu em paz. A minha vida nunca foi uma vida em que a paz foi o resultado dessa obra de Deus. Isso você tem que negar, você fica assustado, porque esse é o propósito pelo qual a graça nos alcança. Essa é a razão pela qual o ser humano não tem paz. Então a graça é o começo da nossa fé. Paulo está resumindo todo o Evangelho aqui. Você não pode ter meio Evangelho, queridos. Você não pode fazer o Evangelho algo mutilado. Ou você tem o Evangelho ou você não tem o Evangelho. Ninguém pode ser metade feito alguma coisa por Deus, metade nascido de novo, metade salvo, metade alguma coisa. Então a graça é o começo da nossa fé. Como é que a nossa fé começa? Através da graça. A eternidade de Deus nos elegeu, nos predestinou, nos chamou, e quando nós somos chamados eficazmente, nós cremos. Você vê o começo da nossa fé, totalmente vem pela graça, e a paz é o fim da nossa fé. Não é possível a graça ter nos justificado e não ter produzido
o efeito final pela qual ela está agindo em nós. A graça é o manancial, assim, quando você vê na montanha, uma nascente, o estuário de um grande rio, está lá na montanha, está fluindo lá e até se tornar aquele rio que vai desaguar no mar. Então, aquilo é a graça é o início de tudo, a graça que colocou tudo em movimento. E qual é o resultado final? A paz. É inacreditável, uma das coisas que, aquilo que resume essencialmente o que o Evangelho faz, aquilo que é repetido, como eu li aqui, eu podia ficar lendo, não é? Sempre eles vão começar resumindo o Evangelho, a graça e a paz. A graça e a paz de quem? De Deus. Tanto a graça é soberana e toda poderosa, quanto a paz. A paz do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz deles. A graça agiu soberanamente, produz paz, a paz deles, em nós. Então, essa graça nos atinge, ela inicia, ela é a fonte de tudo que é a vida cristã. Nele vocês têm toda a sorte de bênção, por causa da graça, foi a graça que fez isso. Esse é o início de tudo. Entretanto, o que essa vida está destinada a produzir em nós? Paz. Paz em todos os sentidos. Então você não pode dizer, olha, aqui está o estuário, mas isso aqui nunca virou um rio. Aqui está a fonte, isso aqui jorrou, mas secou no meio do caminho. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é a graça de Deus que inicia a nossa fé, e o fim disso, a resposta disso é a paz. Então você tem o Evangelho e você tem a obra de Deus do começo ao fim. Você vê que você não foi o responsável por ser eleito, nem predestinado e crer. Isso foi obra da graça. Essa mesma graça que produz isso, produz a paz. É o trabalho dela. A paz é o resultado desse trabalho. Você não pode dizer assim, não, Deus não conseguiu. Deus começou, mas Ele tentou, mas Ele não chegou lá. Eu fico na bênção da igreja, dos apóstolos, daquilo que o Espírito Santo fez para resumir o Evangelho. Eu fiquei só no início, eu tenho a graça, mas eu não tenho a paz. Na vida eu não tenho a paz, na morte eu não tenho a paz. Pelo contrário, o desespero teve muito mais poder na minha vida. Então, o que é graça? Nós, por exemplo, na Idade Média, quando a reforma aconteceu, e nós temos o brado de sola gratia, eu já disse, a igreja da Idade Média, eles não deixavam de acreditar na graça, eles falavam na graça. Eles não queriam ser hereges. Eles acreditavam na graça, mas não era só a graça. Pelo contrário, havia muitas coisas que o próprio homem fazia junto, sabe? Havia um sinergismo em vez de um monergismo. E então não era só a graça. E não sendo só a graça, não tem nenhuma relação com o verdadeiro Evangelho. Como Deus vai falar em 1 Coríntios 1, eu escolhi os piores, eu escolhi os menores, eu escolhi os que nada são, para que ninguém se glorie diante de mim. Não é? Todo aquele início da carta é a respeito disso. E fiz do meu filho para vocês justiça, santificação, todas as coisas, para que nenhuma carne se glorie diante de mim. Então nós podemos chamar a graça do amor condescendente de Deus. É sempre exercida sobre quem merece a ira final de Deus. As pessoas na Idade Média, eles falavam da graça, mas você vê como hoje as pessoas acreditam na graça, mas elas acham assim, Deus deve isso às pessoas, então não é mais a graça. Deus não deve graça a ninguém, graça não pode ser dever, você deve o salário. Então as pessoas pelo menos têm que ter uma chance, as pessoas não têm que ter chance nenhuma. Na história, muitas pessoas ouviram a graça, porque o homem não merece a graça é exercida soberanamente, porque o que o homem merece, o salário do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida, é um dom gratuito. Então pessoas nasceram em épocas, em lugares onde nunca ouviram nada do que você ouviu. Deus não devia a elas, mas também não deve a você.
e não deve ninguém da nossa geração, nem do nosso lugar. Você nasceu aqui no Rio de Janeiro, ouviu o Evangelho, mas você podia ter nascido filho de um chefe do ISIS. Podia. Deus não deve a você nascer aqui e você ouvir o Evangelho, como não deve às pessoas que nasceram lá e são filhos daqueles líderes do ISIS. Ou em lugares onde o Evangelho, Deus não deve. Ou as pessoas que nasceram no Brasil antes dos europeus chegarem aqui, durante milhares de anos. Havia pessoas aqui que não ouviram nada a respeito. Ou como Deus falou com Israel e deixou o mundo inteiro na ignorância, durante séculos, séculos e séculos. O Egito, a Babilônia, os assírios. Então, graça é isso, é uma bondade benéfica de Deus, é talvez um dos termos mais extraordinários da palavra de Deus, sem a qual nenhum de nós podia ter alcançado. Eu podia dizer que talvez a palavra mais linda que nossos ouvidos vão ouvir, graça, porque todo o nosso futuro, toda a nossa vida depende totalmente disso. Mas quando nós falamos em paz, nós corremos o perigo, e às vezes nem isso as pessoas ao desconectarem essas grandes verdades, a graça e a paz, nem isso, porque às vezes paz para as pessoas é só ter um significado muito simplificado de não estar em conflito, não é? Mas a paz na Bíblia é algo muito mais profundo. Isso que eles estão dizendo não é uma tranquilidade porque cessou as guerras e os conflitos. Nós precisamos pensar na paz de maneira muito mais ampla e bíblica. Então nós temos isso, nós temos no começo de tudo a graça, e o resultado disso a paz, aqui, agora, para sempre. É isso que a graça produz. Sempre é uma afirmação insensata e contraditória dizer, essa pessoa tem a graça a escolheu, a elegeu, mas ela não tem paz, ou isso não terminou em paz. O grande rio da graça que deu início a tudo, não chegou a lugar nenhum, secou no meio do caminho e não teve resultado. Então, por que o apóstolo, em todos os lugares, começa dessa forma e ressalta isso sobre os cristãos? A razão é porque aí está, nessas duas palavras, graça e paz, a totalidade da doutrina bíblica. É o resumo mais perfeito que você podia ter disso. Porque isso diz tudo sobre nós, e tudo sobre o que Deus é, e tudo sobre o que Deus fez. É um resumo perfeito. Porque nós precisamos de paz, queridos. Porque todos os homens, nenhum homem pode ter paz, produzir paz, ou viver em paz, a não ser aqueles que são alcançados pela graça. Por que Paulo usa esses termos? Você podia pensar, Paulo cada hora podia usar um, não é verdade? Pedro podia cada hora usar um, João cada hora usar um, mas como esse é o resumo perfeito, e é o resultado inexorável da graça, paz, então eles sempre vão enfatizar isso, porque isso mostra a verdade acerca de nós mesmos, do que nós necessitamos e do que a graça faz em nós. Dizer que a graça não produziu paz é dizer que a graça não produziu exatamente aquilo que nós desesperadamente precisávamos e que a graça foi inútil. Esse é o perigo de quando nós queremos primeiro ver um problema no mundo, aí depois, cheios de compaixão, tentarmos ajeitar o Evangelho para se encaixar, para que as pessoas se sintam bem. Nós temos a verdade de Deus para pregar. Nós necessitamos da graça que nos leve à paz, porque o homem caído, em consequência da queda, não tem paz. A Bíblia diz, não há paz para o ímpio, não há paz. E sem a ação poderosa de Deus, toda a ideia de paz é falsa, não tem a definição completa. Então, o homem em pecado está em inimizade com Deus. Ele odeia Deus. Como eu disse no início do culto, Lídia parecia uma mulher religiosa, estava orando, mas o coração dela estava fechado para Deus. A Bíblia diz, como nós vimos em Atos 16:14, o Senhor abriu o coração de Lídia. Para Deus, o coração dela estava fechado. Você diz, mas ela estava no sábado, lá no rio, orando então. Ela supostamente estava orando ao Deus de Israel, mas você vê, o coração dela estava fechado.
Ao verdadeiro Deus, o coração de todo mundo está fechado. O homem nasce assim, ele é inimizade contra Deus, ele é filho da ira. Então ele não somente está separado de Deus. Essa não é a história do homem. Ele está contra Deus, é inimigo de Deus. E isso por natureza. Essa expressão é terrível, né? Porque ela tem a ver com as fontes da nossa vida. Essa é a verdade sobre o homem, não há outra verdade a respeito dele. O resultado dessa condição é que o homem está sempre lutando contra Deus. Ele está sempre pelejando contra Deus, está sempre odiando Deus. Você pode ver que toda afirmação que é contra Deus, o homem aceita facilmente. Infelizmente, isso lá no mundo e na igreja. Fale que o homem é livre. Ninguém tem problema com isso. Você já viu alguém chateado com isso? Assim, não posso conceber isso, não aceito isso. Diz para o homem que Deus é soberanamente livre e que Ele escolhe como Ele quiser. As pessoas não aceitam, elas não gostam. O homem podia ser livre e escolher o que ele quer, mas Deus não pode. O único que não pode ser livre é Deus, o único que é livre de verdade. Você já viu alguém na igreja preocupado, sem conseguir conceber a ideia de que o homem é livre e tem livre-arbítrio? Você nunca viu. Você já viu o contrário? Você já viu as pessoas terem dificuldade com a doutrina da eleição, da escolha soberana de Deus? Já. Um monte de pessoas que se dizem cristãs. Essa é inimizade. Qualquer afirmação que você faz a respeito do homem, as pessoas estão prontas a ouvir. Qualquer afirmação que exalta a Deus, o ser humano tem dificuldades. Porque o ser humano nasce inimigo de Deus. Só quando essa inimizade é quebrada é que essas coisas começam a cair. É por isso que a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia. Ela podia adorar um Deus, amar o Deus, como as pessoas fazem assim, contanto que Deus esteja dentro daquilo que ela determinou. É um ídolo. Então, em seu estado natural, o homem está pronto a aceitar qualquer afirmação de qualquer um. Se alguém lá, um ímpio, faz uma afirmação sobre a alma humana, que é o contrário da afirmação de Deus, se Freud faz isso, os cristãos aceitam. Agora, quando você vai dizer assim, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz isso aqui, não gosto disso, não posso aceitar isso. O que veio da mente de um homem ateu, as pessoas estão prontas a aceitar. O que veio da palavra de Deus, nós temos muita dificuldade. O ser humano é inimigo de Deus. Quando você é inimigo de alguém, tudo que fala do seu inimigo, que parece bom, você tende a não gostar, né? A não achar bom. Então, assim, um homem, qualquer declaração sobre Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a liberdade de Deus, sobre os direitos de Deus. A gente tem direitos humanos, direito disso, direito daquilo, sobre os direitos como criador de Deus. As pessoas têm dificuldade, elas pulam, elas não gostam, elas reclamam, elas dizem que não podem entender, elas discutem, a ponto de Paulo falar assim, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Como o barro pode dizer para o oleiro o que deve ser feito dele? Ele não tem direito de fazer da mesma massa vasos para ir e vasos para a sua graça. Paulo teve que falar assim por isso. Além disso, por causa disso, o homem está num estado de inimizade contra si mesmo. O homem não tem paz consigo mesmo. O homem vive em conflito, ele tem um monte de desejos em conflito. Ele quer se ver bom, mas ele vê um monte de maldade dentro de si. Ele tem uma consciência que o acusa. Ele tenta matar essa consciência. O que mais a nossa sociedade faz do que tentar matar a sua consciência? O que mais os meios de comunicação? Tudo. Tentam matar a nossa consciência, mas não conseguem, queridos. O homem vive nessa agonia. Ele está travando uma guerra contra si mesmo. Ele não consegue ter paz. Então ele atrai a tragédia. O homem caído, todos nós, como nós nascemos, atraímos a tragédia o tempo todo para nós mesmos. Porque nós estamos num estado de conflito interno, ao estarmos em conflito com Deus, e o homem nem consegue se entender direito, ele não consegue entender ele mesmo, ele tem um monte de sonhos, planos, e ele acha que quando ele atingir aquilo, ele vai simplesmente encontrar a serenidade, o repouso, mas o coração do homem não descansa. Assim que ele atinge aquilo, ele descobre que o coração dele não descansou, e ele pensa que ele vai ter que ter outra coisa, até então que ele pode desesperar da vida. E a consciência sempre algo que não pode ser totalmente apagado. Então ele está num estado de guerra interna e ele não sabe a razão exata porque esse coração nunca pode se aquietar e ter paz.
Mas a Escritura diz que o homem só pode ter paz consigo mesmo quando ele está em paz com Deus. É por isso que é estranho alguém dizer assim, separar a graça da paz. Por isso que os apóstolos estão dizendo aqui, porque esse é o início da nossa fé e a paz é o fim da nossa fé. É o propósito, é o resultado. É impossível um homem estar em paz com Deus e não encontrar paz consigo mesmo. Porque todos os problemas dele vinham exatamente disso. Então, da mesma maneira que é impossível um homem ter paz estando em guerra com Deus, o oposto é impossível. O homem está em paz com Deus e não ter paz consigo mesmo. E é por isso que os apóstolos enfatizam isso. Então, nunca houve o propósito que o homem fosse um Deus, mas o homem age como se ele fosse Deus. Ele está sempre tentado assim a se fazer de si mesmo um Deus. Então ele estabelece os seus desejos como regras e leis da vida. É óbvio que como ele não é Deus, as coisas não acontecem como o ser humano quer. A vida é cheia de decepções. Mesmo quando grandes tragédias não acontecem, a maior parte das coisas que a gente queria que fosse, como fosse, nós queríamos que o nosso pai fosse de um jeito, nós queríamos que a nossa mãe fosse de um jeito, nós queríamos que o nosso marido fosse de um jeito, nós queríamos que o pastor fosse de um jeito, nós queríamos ser Deus. Nós queríamos que todo mundo fosse exatamente como a gente quisesse. A gente queria escrever um papel para todo mundo, assim. Aí como isso não funciona, sabe? A gente se frustra com as pessoas, ou então a gente ama alguém, a gente quer que aquela pessoa existisse para sempre, a gente acha que a gente é Deus, mas aí aquela pessoa é levada, a gente não sabe por que ela foi levada, porque se nós fôssemos deuses, a gente ia manter ela para sempre, mas ela foi levada, porque só existe um Deus. Então a gente se frustra, a gente fica chateado, a gente não consegue se relacionar com aquilo, a gente fica deprimido. E há algo em nós que nega o tempo todo as reivindicações que o nosso coração faz. Sabe aquela mentira, vocês serão como deuses? A gente sempre acredita nisso. A gente faz planos como se fôssemos deuses. Assim que esses planos começam a falhar, nós ficamos assim. Então o homem nada sabe sobre a paz real, ele não tem paz com Deus, ele não tem paz interior, enquanto ele vê ele mesmo como uma espécie de Deus, e pior ainda, por causa disso é óbvio que ele não tem paz com as outras pessoas. Não é? Essa é a tragédia do nosso mundo não tem paz, queridos. Eu acho sempre engraçado o protesto pela paz, as pessoas criticando os outros países pela paz, isso sempre sou hipócrita, sabe? Por que os Estados Unidos não pode viver em paz? Aquele cara está largando a esposa dele. Ora, era muito mais fácil ele ter paz quando ele casou. Mas por que ele não conseguiu? Aquele cara está no 3º casamento. Ele conseguiu ter paz. Ele não se dá com o seu filho. Ele não tem paz. Ele está falando que o mundo devia viver em paz. Que a sociedade devia estar em paz. Que todo mundo podia, vamos dar as mãos, vamos dar. Ele não consegue fazer isso com as pessoas, ele não consegue fazer isso no trabalho, ele se dá mal com o chefe, ele se dá mal com as pessoas. Por quê? Porque está todo mundo espetando o seu ego enorme, que ele fez um Deus. Agora é fácil ter paz com um cara que eu nunca vi, que está lá do lado do mundo, com uma nação que eu não me toca. É difícil ter paz com um cara no trânsito que está morrinhando na minha frente, andando a 20 por hora. Agora, com um cara que está morando lá no Japão, eu tenho paz, eu estou vendo ele, não está me atrapalhando em nada. Ele não está competindo comigo. Então, nossa tristeza é que nós, cada ser humano, naturalmente, se faz de si um Deus, mas todos os outros seres humanos também se fazem. Eu escrevi um papel para minha esposa, eu quero que ela seja daquele jeito, mas a desgraça é que ela também escreveu um papel para mim, e ela quer que eu seja de um jeito. Isso que acaba com a paz. Você vê, não tem paz com Deus, não tem paz interna, não tem... É assim, é a vida do mundo. E por causa dessa triste condição do homem, que é a consequência do pecado, ele está odiando quem Deus é de verdade, ele está no estado de desunidade interna, desunidade com Deus, com os outros, dentro e fora de si. Ele está num estado de infelicidade, que é, na verdade, o estado comum no qual o homem vive. Pequenas coisas, mas logo... Isso se manifesta como tédio, se manifesta como insatisfação, e isso se aprofunda num estado de angústia. Então, o homem, ele não é uma vítima dessas coisas, ele trouxe essa tragédia sobre si. E não é algo que simplesmente ele trouxe, é algo que ele alimenta a cada dia. Não adianta o ser humano reclamar, como
quantas vezes alguém falou para mim, mas se o homem nasce assim, e se ele peca a sua natureza, então, esse tipo de argumento é um argumento fútil. Porque era como um preso que está condenado, sei lá, a 50 anos, dizendo, eu queria ser um ser humano melhor, mas eu estou na cadeia, não tenho liberdade. Você está na cadeia porque você cometeu crime. Você não pode usar a consequência do seu crime dizendo que isso que gera o seu problema. O homem é assim por causa do pecado. Todas essas coisas são efeitos do pecado. Você imagina um adolescente que está preso, que matou o pai e a mãe. E o juiz pergunta, por que você é assim tão revoltado? É porque eu não tenho pai e mãe. Você não tem pai e mãe. Você matou seu pai e sua mãe, é porque eu sou órfão, não tenho apoio de pai e mãe. É assim que o ser humano faz. Ele fala como se ele fosse uma vítima. Mas todos os efeitos do pecado, só isso é feito. Ele está na cadeia sem pai e mãe, porque ele matou seu pai e sua mãe. Ele não tem liberdade de ser uma coisa boa para a sociedade, porque ele cometeu crimes. Então você não pode usar o resultado do seu crime como uma desculpa para o que você é. E então o ser humano começa a propor todo tipo de explicação para o seu estado. O ser humano quer encontrar todo tipo de explicação porque a sociedade é como é, porque o mundo é como é, porque os lares são como são, porque há tanta falta de paz, tanta destruição. E ele tentou explicar isso através da teoria da evolução. E com base nesse ensino, depois de 100 e poucos anos, o homem devia ter encontrado algo melhor, um mundo melhor, uma sociedade melhor. A biopsicologia evolucionária define o homem como nada mais do que a soma total dos componentes químicos do seu corpo. Porque era totalmente ateísta, totalmente materialista. Então ela define o homem isso. O homem é só um monte de elementos químicos e reações químicas. Por que o homem está fazendo aquilo? Porque deu um problema no cérebro dele e as reações não estão boas. Então ele está triste, está deprimido, como se isso realmente explicasse o homem. Cristãos abraçam isso, mas a ideia é de que o ser humano é só reações químicas, que ele não tem uma alma. É por isso que, eu estava outro dia dizendo aqui, que há 25 anos atrás, eu li um livro do maior neuroquímico, dizendo que em 20 anos ia acabar com a angústia e com a infelicidade no mundo através do Prozac. Se o homem é só um monte de elementos químicos, se você achar os elementos químicos certos para dar aquela ajeitada, você vai consertar o homem. E esse grande cientista ainda está vivo para ver que 30 anos depois, o ser humano é tão infeliz, angustiado, ou mais do que era antes. Não importa o quanto o mundo melhore tecnologicamente, com cuidados da saúde, o ser humano é infeliz. O ser humano não tem paz. E Prozac e todos os outros remédios que eles inventaram depois não acabaram. Ele chamou o Prozac de a felicidade em comprimidos. Então você ia escolher, ele diz em determinado momento, que sentimento você ia querer ter e você ia tomar um comprimido. Eles acreditaram nisso. E ele não era um cara tolo, era o maior cientista na sua área. Escreveu um livro a respeito do Prozac. Mas não funcionou, queridos. Mas isso só leva finalmente os homens, esse materialismo evolucionário, termina o quê? No niilismo, desprovido de esperança, no desespero. Nunca vai haver um remédio que acabe com a angústia, a falta de paz do ser humano. Nunca. Como toda a tecnologia não conseguiu produzir nada que não realmente resolvesse esse drama. Então o homem tenta explicar o seu quinhão de outras maneiras. É por isso que existem 40 teorias na psicologia para tentar explicar o ser humano. Cada um vai propor uma nova, porque não há remédio. O homem está tentando, o homem trouxe todo esse mal sobre si mesmo. Mas o homem odeia a culpa que ele sente. A melhor coisa que ele quer ouvir de alguém é dizer, você não é culpado, a tua vida está assim, mas você não é culpado, você não tem culpa. Então, você paga alguém para dizer isso. Você paga alguém que você vai lá, conta, olha, eu quero que você primeiro pare de se culpar. Vamos tentar entender isso. Mas sem esse viés. É por isso que, mesmo no meio evangélico, não julgueis, virou o versículo fora do contexto mais usado. Porque eu não quero me sentir culpado.
E não fazer julgamentos morais, a essência disso, Freud diz, você nunca deve fazer julgamentos morais se você quer ajudar alguém. Não faça julgamento moral nenhum, abandone isso. Na verdade, todo julgamento moral, toda a ideia de moralidade é a coisa criada pela própria sociedade, pelo próprio homem. Isso acaba oprimindo o homem. Não faça julgamentos morais, porque isso aumenta a nossa angústia. Mas a grande mensagem da Bíblia é que, embora o homem tenha caído e pecado e se metido nessa angústia sem fim, Deus, em seu plano eterno, trouxe de várias maneiras, até nós enxergarmos aquilo que a graça faz, e sempre, em vez de deixar o homem totalmente entregue ainda, um dia vai ficar a essa angústia, a essa falta de paz sem fim, Deus sempre trouxe, Deus não mandou a lei, mas os homens odiaram a lei de Deus, por causa daquela verdade, o homem é inimigo de Deus. Deus instituiu governos, magistrados, para manter o pecado dentro dos limites. Nós precisamos de leis, precisamos de polícia, e precisamos de juízes, precisamos de cadeia, porque senão o pecado não teria limites. Você vê, sempre que acontece uma greve de policiais, como pessoas do bem começam a invadir loja, a roubar computador, não é gente faminta, não é? A roubar luxos. Imagine, aquilo só uma semana, imagina 10 anos sem polícia. Cada um ia ter que, virou de novo o Velho Oeste. Porque Deus criou o governo, essas coisas, para manter o pecado dentro dos limites. Então, um homem mostra com cada coisa, você vê, as pessoas não gostam muito das leis, da polícia, principalmente quando isso te pega. A lei, quando te pega, você não gosta da lei. Porque o homem sempre, ele não gosta de nada disso que contém esse mal. Há somente uma conclusão a chegar a respeito do homem, queridos. Ele merece o destino que ele trouxe sobre si. Todos os seres humanos merecem a ira final de Deus. Todos os seres humanos merecem essa falta de paz final. E, de fato, não há nada que o homem possa fazer. Essa intoxicação consigo mesmo. O homem curvatus em si é uma doença fatal e o homem ama isso, não há desculpa para o homem, ele pecou deliberadamente, ele caiu e ele continua odiando Deus e até o fim. Ele é como aquele pessoal da Lava Jato, que a Lava Jato já estava lá, já estava prendendo gente e os caras continuavam roubando. O ser humano é assim. Não é que o pecado trouxe essas desgraças e o ser humano o que ele quer mais é Deus se colocou na nossa mão uma vez, a gente está na mão de Deus a vida toda. Ele se colocou na nossa mão uma vez e nós o matamos. E se nós pudéssemos, nós matávamos a divindade de Deus. E não só ele como um homem no mundo. Então essa é a condição do homem, essa é a consequência do pecado. O culpado, ele não é vítima, ele não tem, a gente gosta de chamar agora pecado de atitudes doentias. Por que essa pessoa está agindo dessa maneira doentia? Porque nós queremos uma cura, não é? Porque nós não queremos que aquilo seja, nós chamamos de síndromes, porque nós não queremos que aquilo seja pecado, culpa. Calvino diz assim nas Institutas 2.1.9, o homem inteiro é oprimido, como por um dilúvio da cabeça aos pés, de modo que nenhuma parte está imune ao pecado, e tudo que procede dele deve ser imputado ao pecado, como Paulo diz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, Romanos 8:7, e são, portanto, a morte, porque a inclinação da carne é a morte, Romanos 8:6, Institutas 2.1.9. Então, essa descrição de Calvino é exatamente o que o homem é. Posteriormente, os teólogos chamaram essa descrição, por exemplo, bíblica, de depravação total. Ou seja, não é porque o homem é tão mau quanto pode ser. Há muitas coisas que restringem a maldade do homem. E é óbvio que todo homem, por pior que você veja ele podia ser mais mal do que ele era. Então, você pode pegar o Hitler, ele podia ser mais mal do que ele era. Aí você vai ver que ele gostava de cachorro, ele fazia isso, fazia aquilo, ele não era mal da maneira mais plena, havia coisas assim, a depravação total não quer dizer isso, ela quer dizer que em todas as esferas o homem é totalmente controlado pelo pecado, na sua mente, nas suas emoções, na sua vontade, tudo está debaixo desse poder, e só existem 2 poderes operando no mundo, o poder do pecado e o poder da graça.
E só o poder da graça é superior a esse poder que controla todos os homens. Por isso que João diz, o mundo jaz no maligno, ele jaz debaixo desse poder do pecado. Só um poder maior poderia conquistar esse poder, a graça de Deus. Esses são os dois poderes operando no mundo. Então o poder do pecado é que gerou todas essas coisas. E é óbvio que só a graça pode gerar paz. Por isso, graça e paz, graça e paz. Por isso é um absurdo final alguém dizer, pode existir graça e isso redundar em desespero e não paz. Isso é negação. Eu já disse isso aqui, eu li os livros antes de sair a trilogia Divergente. A escritora é cristã, e apesar de não ser uma trilogia cristã, ser subcristã, porque ela não tem uma intenção de escrever uma obra cristã, você consegue ver lá as digitais de alguém que tem uma compreensão de mundo que a nossa cultura não tem. Então, a principal lá do livro, depois do filme, a Beatriz, ela tem 16 anos só, o mundo foi destruído pelo coração do homem, com todos esses conflitos que a depravação geral cria, a depravação total, e eles estão tentando reconstruir o mundo, mas eles sabem que o coração do homem vai destruir tudo de novo. Então eles constroem facções para tentar cada uma dessas coisas mais evidentes da depravação humana ser controlada. A abnegação, o altruísmo para combater o egoísmo, erudição para combater a ignorância, a amizade e generosidade, ou generosidade contra a agressão, a franqueza, a sinceridade contra a duplicidade, né, a falsidade, e a intrepidez contra a covardia. Então, cada uma delas é feita para brilhar sobre uma escuridão humana que sempre leva o ser humano e a sociedade ao buraco de novo, de novo, de novo. Então, mas nenhuma dessas facções, com todas essas ênfases, consegue se manter íntegra, né? E no livro ou no filme, tudo está se esvaindo de novo, apesar de todo cuidado, de toda a tentativa de manter os homens em paz e uma sociedade adequada. Então, na página 42 do livro, em inglês, não sei aqui em português, diz assim: décadas atrás, nossos antepassados perceberam que não é a ideologia política, crença religiosa, raça ou nacionalismo que é a culpa de um mundo em conflito sem fim e sem paz. Em vez disso, eles determinaram que era a culpa da personalidade, do caráter e do coração humano, da inclinação da humanidade para o mal, em qualquer forma que ele seja. Eles se dividiram em facções que buscavam erradicar aquelas qualidades que eles acreditavam serem responsáveis pela desordem do mundo. Então, a concepção da escritora, né, é da depravação total. Como eu disse, ela é cristã. E nem o intelecto humano ela acha confiável, ela vê como confiável. A atriz, que é a menina, diz assim, na página 102, a razão humana pode desculpar qualquer mal no ser humano. É por isso que é tão importante que nós não confiemos na nossa razão. Você vai ver, ela está descrevendo exatamente isso, não há nenhum aspecto do ser humano, vontade, razão, mente, desejos, emoções, que não tenha sido tocado e capturado pelo pecado. Então, é depravação assim, profunda, como Calvino estava dizendo. E ela diz, toda autoridade humana está contaminada. Ela diz assim, ouvindo e vendo meus pais, e minhas experiências mesmo, me fez desconfiar da autoridade dos seres humanos em geral. Então eu não fico chocado ao ouvir que uma facção poderia agora estar planejando guerra, ou seja, a facção do altruísmo contra a facção da franqueza, elas estão agora entrando em guerra, está tudo caindo novamente. Ela diz assim, olhe, para onde eles nos levaram, os seres humanos como um todo não podem ser bons por muito tempo, antes que o mal se levante e mostre a sua força e envenene tudo novamente. Como eu disse, a obra não é uma obra cristã, é subcristã, porque não é o objetivo da escritora escrever uma obra, uma trilogia cristã, mas ela tem os DNAs, ela tem a digital de quem enxerga o mundo de uma maneira totalmente diferente do que a nossa cultura, o Hollywood, enxerga, apesar de isso ter virado uma série de filmes. Então, se você quer dimensionar a graça de Deus, você tem que olhar para a profundidade do pecado.
É óbvio que a igreja da nossa geração tem uma concepção pequena da graça de Deus. Nós tentamos explicar o mal, como ela está dizendo aqui. Olha, não podemos confiar no intelecto humano, porque ele sempre tenta justificar o mal no ser humano. Nós, próprios cristãos, acreditam em teorias que faz do homem uma vítima, que faz de todo o mal nele ser uma coisa que tem que ser tratada como uma doença, coitado, e não como um crime. Então é completamente merecido o estado do ser humano, e nós só podemos ser livre disso por um poder imenso, que é a graça de Deus, que Ele não deve a ninguém. É por isso que começa a graça, a voz, a graça. Porque, por exemplo, em Efésios 1, 4 e 5, que a gente vai ver logo depois, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, quando o homem não merecia nada, quando todos os homens mereciam somente a ira, Deus manifestou a sua graça. E essa graça vai gerar o quê? Paz, graça e paz, porque paz é que o homem não tem, é isso que a graça veio fazer. Ele não tem paz com Deus, ele não tem paz consigo mesmo, ele não tem paz com os outros. Então, ela nos atingiu assim, esse poder incrível e merecido de Deus exercido sobre nós. Em Romanos 5, Paulo diz assim: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Inimigos, caídos, odiando Deus. Então o Evangelho assevera que o homem não pode ter paz mesmo, mas que o homem não merece paz. O homem merece algo ainda muito mais profundo. Ele parece ser abandonado na escuridão da angústia que os seus pecados criam. E é isso que vai acontecer com o ser humano. Não há nada de vítima. E só Deus pode estabelecer a paz no coração do homem. E a sua graça redunda em paz com ele, em paz do homem consigo mesmo. E a paz domina o homem. É por isso que, quando Paulo fala da justificação, ele diz o quê? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Logo ele vai começar a falar que o ser humano pode lidar com qualquer coisa. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas não somente nós nos gloriamos nas tribulações, nas angústias, em todas as coisas, porque nós fomos reconciliados com Deus, e esse é o resultado dessa reconciliação que a graça faz. Capacita o homem pela primeira vez na vida ter uma resposta para a sua consciência acusadora, olhar para si mesmo não como um Deus mais, que agora não está mais por estar nas mãos de um Deus soberano. Ele não está a cada situação da vida que contraria naturalmente o que ele queria, ele não está ali como um Deus contrariado. Ele pode dizer como Jó: Deus deu, Deus tirou. Eu merecia a infinita fúria de Deus, mas eu tenho recebido a sua graça. Você vê, o homem pode ter paz, pela primeira vez o homem pode viver consigo mesmo. O conflito acabou, nesse sentido fundamental, profundo. Por isso que sempre a graça vai gerar isso que o homem mais precisava: paz. Agora pensem na paz. Acho que o texto que melhor explica isso para nós é Números 6, 22, 27. A ideia de uma salvação sem paz é a ideia de que você não lê a Bíblia. Não é? É por isso que em cada início de carta, como esse é o princípio da nossa fé, a graça, e o final, o propósito, que aquilo que ela faz em nós, é paz, é criar essa paz, manter essa paz, é que ela começa assim: graça e paz da parte do Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Velho Testamento, em Números 6, 22, 27, está a bênção mais famosa. E a bênção de Deus, o que é um homem abençoado? É um homem com paz. A graça vem e agora você tem a bênção de Deus. Diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: falarão aos seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Então todo dia, quando acabava o serviço no templo, no tabernáculo aqui, Arão ia abençoar, né? Ia dar bênção, e a bênção é essa: o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Graça, né? Misericórdia. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa é a bênção de Deus. É isso que a graça faz. É a concretização disso aqui. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim, você vê o que é ser abençoado. Nós às vezes perdemos a definição do que é bênção. O que a bênção de Deus é. Cada fim do serviço do tabernáculo eles ouviam isso. Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Por que isso dava paz? Porque isso é a verdadeira bênção. A palavra em latim é bom, não é bene, da onde vai vir bênção e bem-aventurança. É a boa palavra, né? A boa palavra. Você vai ver que sempre acaba, cada dia da criação, acaba com uma bênção de Deus. A Bíblia diz assim, e viu Deus que aquilo era bom, não é? Sempre assim. Quando ele olhava para uma coisa, depois que ele criou, ele diz, e viu Deus que aquilo era bom. Na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que Deus estava abençoando aquilo. Abençoando, ele não estava fazendo o que a gente faz. Às vezes, a gente olha para essas coisas e perde completamente, né? Porque a gente faz coisas e a gente não é onisciente, nem onipotente. Então a gente tem ideias, a gente faz. Depois a gente olha e pensa, ficou uma porcaria esse troço. Você gasta horas fazendo um arranjo para uma música, depois você acaba tudo aquilo e pensa, que porcaria que isso ficou. Você escreve um texto, por que um texto de, às vezes, 5 páginas, o cara leva um dia inteiro escrevendo? Porque ele não escreve, olha que maravilha, ele escreve, está ruim, joga fora. Agora não, porque no computador a gente só apaga. Antigamente a lata de lixo ia ficando cheia, tirava da máquina, jogava. Não é assim, não é isso que a Bíblia está falando sobre Deus, que Deus fez algo, criou lá alguma coisa, e depois ele olhou, ficou bom. Agora eu estou vendo que ficou bom. Não, ele é onisciente, ele é onipotente. Essa coisa de que essa reação que a gente tem é só nós. A palavra bênção quer dizer se deliciar com algo. A Bíblia diz que Deus fez, olhou e sentiu prazer imenso no que ele tinha feito. Perfeito, maravilhoso. Tudo que Deus faz é assim. E em outro lugar, expande isso para nós. Os patriarcas, quando iam morrer, por exemplo, eles chamavam os seus filhos para abençoar. Não é? Então, você vai ver isso com os patriarcas, Jacó, por exemplo, chamando os seus filhos para abençoar. E o que significava isso? Por um lado, o pai estaria desejando, ele estava partindo, né, que tudo fosse bem com seus filhos, ou com o seu filho que ele chamou especialmente. Ele mostrava o seu anseio para o bem, o anseio para a sua prosperidade. Enfim, por um lado ele estava se deleitando no filho, eram os seus últimos momentos. Ele queria olhar para a face do seu filho, se alegrar olhando para o seu filho e desejar que dali em diante, sem ele, todas as coisas fossem, corressem de uma maneira que aquela vida fosse edificada. Mas não era só isso, a bênção do pai tinha algo objetivo, como tinha essa coisa subjetiva de se deleitar, mas o pai também providenciou, era prático, era emocional, mas era prático. Ele providenciou e dividia seus bens, suas propriedades, para não só desejar o bem para o filho, mas para prover para o filho tudo que ele podia, é óbvio, para que aquele futuro que ele almejou se concretizasse, dentro dos limites. É isso que significava abençoar. Eu te abençoo. Quando Deus diz eu te abençoo, você vê, é isso de uma maneira onipotente. Deus não está dizendo, eu me deleito em ti. Eu me alegro em ti, e eu vou providenciar tudo para que o teu futuro e o teu presente seja cheio da minha paz. Eu vou fazer isso, porque é a graça e a paz do nosso Senhor. Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu estou disposto a pagar o preço, o que for preciso, para o teu bem. Ninguém pode falar isso mais propriamente do que Deus, Pai, não é? Ele pode dizer, eu estou disposto a pagar o preço da sua paz.
para cada um dos que ele elegeu em Cristo. Ele diz, eu vou pagar um preço infinito para você ter paz. Essa é a minha graça. Lá na eternidade, eu decretei a cruz para você ter paz. Eu te escolhi para você ter paz. Eu me aliancei na aliança eterna, e cada uma das pessoas da Santíssima Trindade está aliançada para você ter paz. Eu decretei, o Filho vai fazer todas as coisas, o Espírito Santo vai aplicar a graça para você ter paz. Então essa é a razão que ele diz, o Senhor te abençoe e te guarde. Por quê? Ele não apenas deseja, ele consegue. Ele abençoa e ele guarda, ele mantém, ele faz. Ele não apenas deseja que você tenha paz. A graça de Deus dá paz, é isso. Então, quão importante é a bênção de Deus para nós. Talvez o melhor exemplo na Bíblia disso está na história de Jacó. Jacó e Esaú eram gêmeos, eles nasceram no mesmo momento, não é? Para Isaac e Rebeca. Agora, Esaú foi o primeiro a sair, e pelas leis lá, o primogênito tinha direito à bênção, tinha direito a ficar com a maior parte, para que o clã se mantesse forte. Mas assim que ele nasceu, Deus falou, olha, apesar disso, apesar de Esaú ter nascido primeiro, eu escolhi Jacó, portanto eu quero que você abençoe Jacó para Isaac, e não Esaú. É ele que tem a minha bênção, é através dele que eu vou salvar o mundo. Eu vou salvar o mundo através de Jacó. A minha bênção que vai atingir todos os homens vai vir através de Jacó, através de Israel. Mas Isaac, contrário ao coração de Deus, pôs seu coração no seu filho mais velho. Ele amava e adorava Esaú, e ele ignorou a palavra de Deus. Então ele ignorou Jacó, e Jacó cresceu irritado, necessitado, como qualquer criança que não tinha o afeto do seu pai como o irmão tinha. E Jacó ansiava pela bênção do seu pai, pelo menos uma vez. Com a ajuda da sua mãe, Rebeca, ele se vestiu de Esaú, não é? Ele tentou enganar o pai que estava cego. Agora, Jacó não estava sob nenhuma ilusão, queridos. Ele sabia que o pai dele ia descobrir que ele não era. E ele sabia que ele não ia herdar nada quando o pai descobrisse. Ele herdou? Não. Ele teve que fugir. Ele não ganhou nada. Ele não ia ficar com nenhuma das coisas que um filho que era abençoado pelo seu pai, recebia a bênção, ficava. Ele não estava sob essa ilusão. Ele sabia que certamente ia ser descoberto. A resposta para nós é que Jacó estava tão vazio durante a sua vida toda, por dentro. E ele queria tanto ouvir as palavras do pai, você é meu filho amado, você é meu filho amado, eu me deleito em você, isso é que é a bênção, tudo que eu tenho agora é seu. Ele queria ver tanto isso, que ele achou que ouvir pelo menos uma vez do seu pai velho valeria a pena, mesmo que logo depois tudo aquilo fosse desmoronar. É claro que Isaac descobriu horrorizado que seu filho e a sua esposa enganaram ele. É claro que, então, o seu irmão descobriu isso e odiou ele. E é claro que ele teve que fugir para sempre, perdendo isso. Então ele teve que sair. Ele não herdou nada, ele não ficou com nada, ele foi embora sem nada. Ele nunca mais viu sua mãe, ele não pôde ver seus pais, e toda a sua vida explodiu. Tudo que ele almejava foi embora. Agora, por que essa história ressoa tanto para nós? É que nós queremos desesperadamente alguém com um valor único, com um valor grande. É óbvio que outras pessoas podiam dizer para Jacó, você é importante, você é amado. Ele queria ouvir isso do seu pai. Nós queremos ouvir de alguém grande isso. É óbvio que nós precisamos de alguém para nos abençoar. Porque a palavra abençoar fala de deleite, alguém se deleitando em você. No ser humano, ele sente que se ele revelar quem ele é totalmente, ele nunca vai receber isso de ninguém. E quanto maior for o ser humano em autoridade que dá isso a ele, mais ele se sente assim. É por isso que se um cara qualquer falar assim, você é então o teu parente, o teu amigo, tua mãe, né? Muitas vezes as pessoas começam a dizer assim, não, eu sinto que eu tenho chamado para ser pastor, minha mãe diz a mesma coisa.
quase sempre digo, ó, não vai pela da tua mãe. Mãe diz o que a gente gosta de ouvir, mãe acha a gente lindo, habilidoso, inteligente. Esquece isso, não é? Quanto mais uma pessoa, uma autoridade no assunto, diz, olha, você é muito bom nisso, aquilo te abençoa, você sabe que, caramba, essa pessoa entende disso, aquele cara ali é um ignorante, o que ele fala não tem importância, mas esse cara aí, ele entende. Nós somos criados por Deus assim, necessitando de ser abençoado, e porque nossos corações são caídos, nós buscamos isso de todas as maneiras erradas. Então, essa frase, eu não me importo o que as pessoas pensam, é sempre mentira, sempre mentira. Eu só me importo com o que eu penso. Eu me acho inteligente. Não importa se o mundo todo me acha burro. Isso não faz bem ao nosso coração. A gente não se sente abençoado assim. A gente continua se achando que a gente é mesmo. A gente precisa ouvir isso de outro. Então, essa coisa de eu mesmo criar a minha autoimagem, eu sei que eu sou bom nisso, se alguém muito próximo, só para nos agradar, diz isso, ou nós mesmos falamos para nós mesmos, isso não tem nenhum peso, isso não nos abençoa. Se Jacó mesmo dissesse, eu sou amado, isso não abençoava ele queria ouvir isso do seu pai. Então, tem um filme chamado O Diário de Bridget Jones, ela escreve assim no diário dela, um filme de 91, ela diz assim, compre livros, é engraçado, porque ela está o tempo todo escrevendo no diário, sempre é interessante, compre livros de autores inteligentes, ilegíveis, filósofos, e coloque nas prateleiras para que as pessoas, quando forem na sua casa, vejam lá, porque para achar que você é inteligente. E desenvolva uma confiança interior e um senso de personalidade como uma mulher completa, mesmo sem namorado. Aí ela escreve embaixo, porque essa é a maneira de arrumar namorado. Porque se você der a ideia de que você precisa de um namorado, isso não ajuda. Você tem que passar aquela ideia de que você é o suficiente sozinho. Fica mais fácil você arrumar namorado. Você vê o ponto. Você não pode agir como se você precisasse de namorado, porque senão isso dificulta você arrumar namorado. Então você tem que fingir que você não precisa, que você mesmo dá a você o que você precisa. Então ela escreve assim, numa outra anotação, tenha certeza, escreve para ela mesma, da sua substância como mulher, sabendo que o teu sentido não vem do que os outros pensam, mas do que você mesmo pensa sobre você. Aí ela escreve embaixo assim, espere, isso não parece que está certo. Essa coisa de eu mesmo achar que eu sou grande, isso não funciona, isso não funciona. O que ela está dizendo é isso. Nós precisamos ser abençoados, nós estamos numa palavra externa, e quanto maior for, e nós precisamos ser abençoados de alguém que diga, eu estarei lá por você, não é? Eu estarei contigo, eu estou comprometido com você. Então, o ser humano natural normalmente explora as outras pessoas, e são explorados por causa dessa necessidade essencial de ser abençoado, porque ele não tem paz, E você começa a pensar, se eu não me abençoar, ninguém mais vai me abençoar. Se eu não falar que eu sou grande, ninguém vai falar que eu sou grande. Eu tenho que começar, eu mesmo me convencer de que eu sou assim. Então você age como se você fosse abençoado por dentro, mas na verdade tudo que você quer é agir como abençoado para que outras pessoas te abençoem. Façam aquilo que Deus fez quando criou e disse, é bom, isso é bom, é digno, é maravilhoso. Mas nós sabemos que nós mesmos não merecemos isso. E qual é o problema e qual é a solução? A solução é isso, você precisa da bênção de Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando você está em paz com Deus, a paz chega, porque você é abençoado, que Ele te abençoe e te dê a paz. Só isso dá paz ao coração do homem, dá confiança. Você sabe quem você é agora, você não está mais funcionando dependendo do que acontece ao seu redor, das pessoas ao seu redor. A maior pessoa que existe, o maior ser que existe, te abençoou. É por isso que a graça gera paz. E é por isso que não é uma loucura imaginar que o único ser que importa no universo diz, eu me deleito em você, eu te abençoo, eu estou para operar todas as coisas para o teu bem. E o resultado disso é a falta de paz. Isso é negação da verdade. Por isso que é graça e paz. A graça produz paz. Então essa é a razão pela qual ele diz, o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Essa palavra paz, shalom,
ela não é, como eu estava dizendo no início, a cessação de conflitos. Ela é a absoluta e completa realização dos seus desejos mais profundos. Isso é que é a paz de Deus. Então, é a realização de todos os anseios para a qual a alma foi criada, e ela sente na sua angústia. Então, quando Deus nos dá a sua bênção, Ele nos dá a sua paz, para que o Senhor o abençoe e mantenha isso. Ele abençoe e guarda, Ele resplandece o seu rosto sobre você e te dá a paz. Isso é a bênção de Deus, é isso que a graça gera, é esse o propósito da graça, dar paz para que o homem tenha isso de Deus. Quando ele tem isso, ele tem paz interior, não importa mais o que está acontecendo. É por isso que Paulo está dizendo que as muitas tribulações produzem um peso eterno de glória. Você vê, ele tem paz, porque ele tem a face de Deus, Deus guardando ele, abençoando ele e dando paz. É isso que a graça faz. É por isso que todas as suas cartas começam com isso, porque isso resume o que o Evangelho é, o nosso estado caído, a nossa necessidade de graça e o que a graça produz. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O que isso significa? É a presença relacional de Deus. Ele faça resplandecer a sua face sobre ti. Então você conhece a diferença entre a face de Deus e a presença geral de Deus. A presença geral de Deus está no mundo inteiro. Deus é onipresente, né? Ele está em todos os lugares, mas a face dele está só. A face é a presença relacional. É só com quem ele realmente se relaciona. Você pode, por exemplo, estar numa mesa com 20 pessoas, num restaurante, está todo mundo falando ali, está todo mundo junto, está todo mundo na presença de todo mundo, mas uma das pessoas da mesa, você está virado para ela, falando com ela, você vê, você está tendo um contato relacional. Naquelas pessoas que estão lá na mesa, você só tem você só está na presença daquelas pessoas, mas ali não, com aquela pessoa que você está virado, você está falando, você está tendo realmente um contato relacional. Então há um sentido em que Deus está presente em todos os lugares, mas você não tem a face de Deus voltada para você, então você não tem paz. Nenhum ser humano, eles se movem, existem, e respiram em Deus. Quando a Bíblia fala sobre a face de Deus, ela está falando sobre isso. Deus não tem uma face, Deus não tem um corpo, Deus não tem nada físico, Ele não tem uma face. A Bíblia, quando fala sobre a face de Deus, está falando sobre isso, sobre aqueles homens no qual Deus se relaciona. De fato, é a presença de Deus. Deus está presente em todos os lugares, mas Ele não tem um relacionamento pessoal com as pessoas, mas com esses Ele tem. E quando Ele mostra a sua face, quando Ele tem um relacionamento pessoal, Ele dá a paz, porque isso é a essência da paz. Então é por isso que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Então que Ele brilhe. Fala da satisfação, fala do rosto radiante, fala de um rosto sorrindo, um rosto cheio de alegria. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Significa um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. É Deus te abençoando, é Deus dizendo, eu me deleito em você, o meu prazer está sobre você. E todo o meu poder, um pai só podia dizer como Jacó para os seus filhos, eu estou deixando minha herança para vocês, eu espero que ela seja suficiente, eu espero que o que eu fiz para a paz de vocês seja suficiente. Mas quem está dizendo isso é Deus. Ele não tem um pouco de poder, Ele tem todo o poder. Ele não tem algumas coisas, Ele tem tudo. Ele está dizendo, eu estou te dando a paz, eu estou garantindo a paz, que Ele te guarde, que Ele te dê a paz, ao dar a sua relação. Isso é maravilhoso, mas também é um problema. Porque Moisés pediu exatamente isso, me mostre a tua face. É isso, só isso que eu quero. Ele pensou, ele lembrava dessa bênção no fim lá. O Senhor abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti. Moisés estava dizendo, faça isso, Deus. Ele estava pedindo, eu quero uma intimidade profunda contigo, a intimidade que aquela bênção fala. Mas o que Deus disse? Ninguém pode ver o meu rosto e viver. Não pode. Esse era um problema final. Você vê como Deus tem que fazer tudo para nos dar a paz. Como Ele tem que, realmente, mais do que um pai dava a herança, Ele tem que dar tudo que é precioso para Ele. Então,
Nós tínhamos a face de Deus no Éden, mas nós perdemos a face de Deus. Nós vimos como um homem caído é tudo que ele é, por causa disso ele não tem a face de Deus. E tudo muda no momento que ele tem a face de Deus. Por isso que é graça e paz. Graça e paz. Ele tem a face de Deus, paz. Então agora quando Deus diz, ninguém pode me olhar na face e viver, o que ele está dizendo? A minha santidade, a minha glória absoluta, são inerentemente incapazes de morar com o pecado. É por isso que nós precisamos ser justificados, queridos, para termos paz. É por isso que é estranho, né? É absurdo dizer, o homem foi justificado, mas ele não tem paz. Ele tem, a paz não vai lá, ele tem agonia, e ele fica em desespero, às vezes, ele acaba em desespero, final. Não é só que ele passa aflições e angústias que são vencidas pela paz. Não, não. Porque Deus está dizendo, olha, é inerentemente incompatível a minha santidade morar com o pecado. Não pode, é como fogo e água. Você sempre vai perder um dos dois quando você coloca junto. Se for muita água, apaga o fogo. Se for muito fogo, evapora a água. Mas os dois não vão conviver. E como é óbvio que a santidade de Deus é infinita, é você que é consumido por essa santidade, porque Deus é um fogo consumidor. É óbvio que a água e o fogo não podem ficar juntos, um vai acabar consumindo o outro, e é óbvio que não é você que vai consumir Deus, não é? Então, quando Deus diz, você não pode olhar para o meu rosto e viver, Ele não está apenas dizendo, eu estou de mau humor, eu não gosto do que você faz, eu estou aborrecido, igual um pai falar para um filho. Não, está dizendo o seguinte, não há absolutamente nenhuma maneira do pecado habitar na minha presença. E tudo que você é pecado. Tudo que você é depravação total. Então, quando Moisés ouve Deus dizendo, olha, quando o meu rosto brilhar sobre vocês têm paz, essa é a bênção. Ele pensou, todos eles pensavam, ao ouvir essa bênção diariamente no tabernáculo, como isso pode ser possível? Como Deus pode brilhar sua face sobre nós? Como Ele pode olhar para nós com prazer? Como Ele pode dizer, eu me deleito em você? Então, há uma dica aqui, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. É preciso uma ação de uma graça soberana para produzir, nós termos a face de Deus, e assim isso resultar naquilo que é inexorável, a paz. E de alguma forma, Deus estava dizendo, é por isso que era no final daquilo que aconteceu no tabernáculo, né? Os animais eram mortos, o sangue era derramado, era colocado no altar. Deus estava dizendo, eu vou fazer algo para você ter paz. Eu vou fazer, eu vou dar essa paz, eu vou garantir essa paz a vocês. Isso é bênção. Ela vinha no final desse serviço, as ofertas, o sacrifício, a expiação, sabe, o sangue aspergido. Deus estava dizendo, é o que eu vou fazer. Moisés e aquelas pessoas não sabiam ainda o que nós sabemos, como está em Hebreus 10, que diz assim, a partir do 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, e assim todos os sacerdotes aparecem a cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar o pecado, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Então o sacerdote ofereceu o sacrifício supremo. Em João 1,14 diz, Jesus tabernaculou entre nós e nós vimos a sua glória. Qual o resultado? 2 Coríntios 4,6 diz, porque Deus fez resplandecer a sua luz em nossos corações, para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você vê por que Paulo começa com graça e paz? Porque a graça é o início da nossa fé e a paz é o resultado inexorável daquilo que a graça faz. Então, como é possível? Não foram com sacrifício de animais, foi o seu filho, ele pagou o preço final. Ele deu o seu bem, mas o pai dava para o filho a bênção, como Jacó deu para os seus filhos, e aqui estão os meus bens, eu não só desejo paz para vocês e prosperidade, eu tentei providenciar tudo o que é possível. Deus não fez o que era possível, Deus o que é eficientemente para produzir a paz, Ele dá a paz, Ele tem misericórdia de ti, te dê a paz. Como? Dando a sua face. Isso é para vocês verem como
Como você tem que esquecer o evangelho para dizer que Deus pode fazer isso, dar a graça dele, dar a sua face, dar a sua bênção, e ainda assim o homem não ter paz. E pior, ter um desespero mais poderoso que essa paz. A resposta incorporada naquela história que nós estávamos vendo, é quando Jacó e Rebeca estavam tentando enganar Jacó sabia que isso vai acabar mal. Mamãe, isso não pode dar certo. E ele expressa o seu medo para sua mãe. Ele diz assim: mãe, estou com medo, eu receio que eu não que não somente eu perca a bênção do meu pai, mas que o meu pai me amaldiçoe. Ou seja, eu vou acabar conseguindo com esse negócio de enganar o papai, que ele me amaldiçoe, em vez de me abençoar. E Rebeca, imprudentemente, impiamente, diz algo para o seu filho. Ele diz assim: sobre mim seja essa maldição. Se teu pai te amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim. Porque ela estava planejando aquilo tudo. Então, certa vez eu li um puritano dizendo que numa reversão incrível dessa declaração ímpia e pecaminosa de Rebeca, que a maldição do seu pai caia sobre mim, houve alguém que disse isso sem ser impiamente, para que você tenha paz. Sabe? Alguém muito maior que Rebeca disse que a maldição caia sobre mim, para eles terem paz. Que eu perca a minha paz, que eu seja abandonado por ti, que eu perca a sua face, que eu seja levado ao desespero final da sua ira, para que eles tenham paz. Isso é a graça, esse é o poder infinito da graça. Então, as palavras de Rebeca, que ela disse com essa negligência e impiedade, Jesus disse na eternidade, queridos, na sua aliança eterna: eu vou fazer isso para que eles tenham a tua face, para que eles tenham a minha paz, a paz que eu tenho porque tenho a tua face, a paz que eu tenho porque eu tenho a tua bênção, a paz que eu tenho, não é, porque eu sou teu filho amado, em que tu se comprais. Ou seja, ele eternamente, ele é a paz, ele é o príncipe da paz, né? Porque ele eternamente é o objeto final do amor do Pai. Isso nunca começou, ele é Deus. Então, a maldição que Jacó mereceu por sua astúcia, a maldição que todos nós merecemos pela nossa maldade, foi colocada sobre ele para que você tenha, para que aquela bênção de Arão seja verdade sobre nós, aquilo que Moisés podia entender só como figura distante, que ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O contrário disso, queridos, é o quê? O que é a maldição? O que é um homem sem Deus e finalmente para sempre debaixo da ira de Deus? Você vê que a bênção, ele te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, haja com graça sobre ti e te dê a paz. Como eu já disse aqui, a maldição é o oposto da bênção, e é óbvio que sobre a maldição ninguém tem paz. A maldição é que o Senhor vos maldiga, amaldiçoe e abandone para sempre. Você vê que isso que aconteceu com Cristo, e é isso que vai acontecer com os homens. Esse é o oposto da bênção, e é óbvio que é o oposto da paz. É o horror final. Que o Senhor vos maldiga, ou amaldiçoe e abandone para sempre. Você sabe que as últimas palavras são: apartai-vos de mim, malditos. Vocês não têm minha face, vocês não têm a minha bênção, vocês nunca vão ter paz. E você sabe que a palavra lá, para esses que a graça alcançou, vinde benditos do meu Pai, abençoados, aqueles que têm a face do meu Pai, aqueles que têm a bênção do meu Pai, e por isso têm a paz do meu Pai. Que o Senhor vos amaldiçoe e abandone, que o Senhor possa mantê-los na escuridão, em vez de na luz, como é a bênção, e dar-lhes somente julgamento, sem graça e sem misericórdia. Que o Senhor vire as costas para você, em vez de dar a sua face, e remova de você a paz para sempre. Essa é a maldição, porque é exatamente o contrário. Você vê sem graça, sem paz. A paz é o produto inexorável da graça. Agora, para me conectar com uma cultura sem Deus, eu digo: não é possível um homem ter a graça de Deus e não ter a paz. Como nós podemos olhar para o Evangelho, olhar para a verdade de Deus e chegar a essa conclusão? É só porque nós colocamos as doutrinas em lugares separados. Nós colocamos a graça aqui e a paz lá, e ela não tem nada a ver com a graça.
Os apóstolos tentaram firmar na nossa mente o tempo todo graça e paz. Graça e paz. Se você tem a graça, isso é o começo da sua fé, e a paz é o propósito. A paz vem da face de Deus, da bênção de Deus poder dizer para você: eu me deleito em você, você é o meu prazer. O homem está sempre querendo ser abençoado por outros seres humanos. Quanto maior o ser humano, maior ele sente a bênção. Quando o ser humano diz: eu acho que isso aí é maravilhoso o que você fez, você tem meu apoio, o ser humano se sente bem, se sente abençoado, mas aquilo é tênue, porque é só um outro ser humano. Você precisa da bênção final para ter a paz final. É isso que Jesus dá. A que preço? A ele perder todas essas coisas, a deixar o seu trono, a vir, morrer, ficar debaixo da ira, perder, ficar debaixo da maldição. E como nós vimos, a maldição é ser abandonado. Que ele vos amaldiçoe e abandone. Foi o que aconteceu na cruz. Que o Senhor possa manter você na escuridão e dar julgamento sem graça. Foi o que aconteceu na cruz. Que o Senhor possa virar as costas para você, foi o que aconteceu na cruz, e retire a sua paz, porque você não tem mais a face de Deus. É por isso que ele gritou: por que me abandonastes? É a angústia final. Isso, por sua vez, nos leva a um estado de paz com Deus, e é óbvio, a paz final que nós necessitávamos interior, dentro de nós. Isso vai começar a tocar os nossos relacionamentos. Por quê? Porque nós não somos mais deuses, nós não nos vemos mais assim, nós temos a bênção e a face de Deus. E nós começamos a olhar para os outros seres humanos como homens que estão debaixo do pecado. Nós começamos a ver o ser humano não somente como nós víamos antes, nós vemos ele totalmente diferente. Por isso vem esse poder de perdoar, de amar. Porque quando a nossa inimizade é abolida com Deus, a paz começa a fazer esse trabalho inexorável em nós. Nós temos a paz. Então, essa paz com Deus, essa paz interior, ela é tão profunda que a Bíblia chama de a paz de Deus. É isso que vocês têm. Significa que o que for que aconteça ao seu redor, perto de você, você tem dentro de você algo que guarda o teu coração, que guarda a tua mente, que nunca haverá uma coisa que vai capturar o seu coração finalmente. Vai haver tristezas, angústias, mas nunca vai capturar o seu coração finalmente, nunca vai capturar a sua mente. Por quê? Porque a paz de Deus, a paz dele, que excede a todo entendimento, diz Filipenses 4:7, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo, como disse a palavra de Efésios. Deus não somente te dá paz, Ele providenciou a preservação da paz. Você vê, a paz de Deus guardará. A palavra aqui fala de guardas, de alguém que está totalmente protegido por uma grande guarnição poderosa. A Bíblia diz, é assim que a paz de Deus vai guardar a tua mente, de tudo que estiver acontecendo. A paz de Deus são como guardas invencíveis na tua mente, guardas invencíveis e intransponíveis no teu coração. Então a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai guardar assim a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Ele não só providenciou a paz, Ele garantiu a paz. Vocês estão guarnecidos de um poder e de uma pessoa da face de Deus, de tal maneira que essa é o início e a garantia perpétua da paz. E essa paz excede a todo entendimento. É essa paz que excede a todo entendimento que vai guardar o seu coração e a sua mente. É isso que Paulo está dizendo a vós, graça e paz da parte de Deus. Então você vê essas pequenas palavras. A graça logo muda a nossa atitude para com Deus, porque mudou nossa relação com Ele. Agora Ele não é o fogo e a água, agora é aquilo que Ele disse, eu não posso. A minha santidade e o pecado são totalmente incompatíveis. Não é que eu estou de mau humor e não gosto do mal. Eu e o mal somos opostos de tal maneira que a minha presença destrói o mal. Ninguém pode olhar para a minha face, ter uma relação comigo e viver, portanto ninguém pode ter paz, porque só quando eu dou ao brilho da minha face, o homem tem paz. O que alguém quer dizer é o seguinte: o homem recebeu o brilho da face de Deus, a bênção de Deus, e ainda assim ele não teve paz. Isso simplesmente não existe, não é? Porque essa é a fonte do homem não ter paz.
Deus não é tão somente uma grande força, um grandioso poder no céu distante para nós. Você vê, para essas pessoas, Paulo está dizendo, graça e paz da parte do Deus Pai. Se Ele é seu Pai, se Ele é seu Pai, se Ele é seu Pai, você tem isso. Se não é, você não tem. Mas você não pode dizer, Deus é meu Pai, eu estou em Cristo, eu não tenho a paz. Ou, eu tenho desespero final. Isso é negação do Evangelho. Então essa bênção, ela remodela a sua vida. Ou você não a tem. É inútil você dizer, eu fui justificado, mas eu não tenho. Você não tem. Você não tem a face de Deus. Por isso você não tem os efeitos de ter a face de Deus. Ou seja, Jesus não foi aquele que recebeu a ira final de Deus direcionada a você, e para que você tivesse a face de Deus, a misericórdia de Deus, Ele te desse a paz. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Então, essa bênção muda a sua vida. Como ela muda a sua vida? Ela faz um monte de coisas em nós. Primeiro você vê como Paulo está dizendo na bênção, a graça e a paz do Deus Pai. Você está nessa relação agora com Ele. Você vê, você era inimigo, você não tinha sua face, agora você não tem só a sua face, o seu sorriso. Ele é seu Pai, Ele é seu Pai. E o que você ganha com isso? Você ganha uma identidade, você ganha a solidariedade onipotente, você ganha a responsabilidade de filho, você ganha segurança, você ganha intimidade com Deus. Paz! Não existe outra definição de paz. E não existe alguém estar numa relação verdadeira com Deus sem essas verdades. A paz de Deus, isso é a paz de Deus. Em primeiro lugar, identidade. Steve Jobs, por exemplo, foi adotado. Então, vamos dizer que ele era só o pequeno Steve. Ele não tinha identidade. Quem era ele? Era o Steve que estava no orfanato. Não tinha. Mas depois que algumas pessoas foram lá e adotaram, ele virou o Steve Jobs. Ele tinha uma identidade, ele tinha um lugar no mundo. Ele tinha alguém para prover para ele tinha alguém para lhe dar confiança, lhe dar um equilíbrio, lhe dar um lar. Ou seja, foi uma grande bênção. Mas é isso que Deus faz no nível infinito. Ele nos dá o seu nome, nos faz seus filhos, sabe? E agora você tem a solidariedade da família. Ele diz, eu vou garantir a sua paz. A minha paz eu te dou. Eu viro o meu rosto para ti e te dou a paz. O Senhor te abençoe, Ele te guarde, é Ele que guarda você. Porque que lá, a bênção aqui diz, o Senhor te abençoe e te guarde. Lá em Filipenses diz o quê? Ele guardará as vossas mentes. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. A paz de Deus. Essa paz de Deus é paz interior, é paz que espalha sobre a vida. Ela não vai tirar os horrores, as angústias, as aflições, as tristezas, mas essa paz guarda os nossos corações e as nossas mentes em meio a essas coisas. A paz de Deus. Então, Ele não só te dá paz, Ele providencia a preservação da paz. Ele abençoa, Ele guarda, Ele faz resplandecer o seu rosto sobre ti, Ele concede graça, Ele volta o rosto para ti, te abençoando, te dizendo, você é o meu deleite, agora você é o meu filho amado em que eu me comprazo. Você está no meu filho, você está no amado da minha alma, e agora eu te amo. Falando poeticamente, o amado da minha alma. Então, isso traz a gente o quê? A responsabilidade de viver no mundo como filhos de Deus. Mas nós temos todo o poder de Deus operando em nós, Deus nos guardando, e nós temos a segurança e a intimidade, porque nós somos da família, queridos, da família. Então, nós temos garantido sempre o cuidado e o amor de Deus. Nós sabemos que tudo agora coopera para o nosso bem final. Você vê, nós temos paz. É por isso que Jesus disse, minha paz vos dou, porque essa é a paz de Deus. Isso muda a tua atitude em relação à vida. Isso muda a tua atitude em relação a você mesmo. Você nunca mais está buscando identidade nas coisas. Você tem uma identidade que vem do seu Pai. Então você tem paz. Você vê quando o homem abençoava o seu filho, era uma coisa objetiva e subjetiva. Em Deus você tem essas duas coisas de maneira infinita agora operando.
Deus está dizendo para você, não importa, meu rosto vai estar sempre brilhando sobre você. O dia vai estar escuro, o mundo inteiro vai te abandonar, o meu rosto vai estar brilhando sobre você, eu vou te dar minha paz, você tem a minha bênção. O mundo não te dá recursos, eu vou te dar todos os recursos, eu sou o teu recurso. Por causa de Cristo, por causa de Jesus, por causa do meu filho, eu me deleito em você. Eu estou sorrindo para você, eu me alegro em você. Você, quando estiver nesse momento de aflição, sabe que eu estou me alegrando em você. Sabe que minha face está sobre você. É por isso que Paulo diz, então as aflições produzem para nós um peso eterno de glória. Por causa disso, um certo puritano encerrando o seu sermão sobre isso, ele encerrou assim: alguns de nós sabemos como é ser feliz demais para viver neste mundo. Ele estava preso durante muitos anos, depois ele saiu, pregou um tempo, e ele depois voltou a ser preso. O amor de Deus tem sido tão poderosamente experimentado por nós, em algumas ocasiões, que quase tivemos que pedir a Deus para parar o deleite, pois não poderíamos mais suportar. Se Deus não tivesse protegido o seu amor e glória um pouco de nós teríamos morrido de alegria nos momentos mais difíceis da vida. Paz, é isso, é sobre isso que ele estava falando, sabe? E há esse elemento, como isso é introduzido em nós, a voz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença, tudo isso é em Cristo. O cara pode dizer, mas eu tenho Deus. Você tem Deus em Cristo você tem isso, Paulo diz, a graça e a paz. E diz mais, é no Senhor Jesus Cristo, a voz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz vem igualmente do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma doutrina vital, queridos. Isso é o cristianismo, e cristianismo sem Cristo não existe, e sem Cristo você tem tudo que Deus determinou na eternidade ter em seu Filho. Por isso que Paulo está dizendo, graça e paz. Isso fala sobre o que nós somos, totalmente depravados, sem paz, inimigos de Deus, mas a graça vem e muda isso. Então nós temos a face de Deus, nós temos a bênção de Deus, eu me deleito em Ti, e nós temos então todos os recursos de Deus, nós temos a paz de Deus. Que Ele te abençoe e te guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz. Então, quem é essa pessoa que Paulo liga ao Pai, ao Senhor Jesus Cristo? Essa palavra Senhor aqui no português ficou tudo igual, mas é Yahvé, é a palavra, é o nome inefável de Deus, é o nome que Deus revelou a Moisés, é o Deus eterno, é o Deus da aliança, Jesus. Então o nome Yahvé é empregado com referência ao Pai, mas também é a reivindicação de Cristo. Ele é o Deus eterno. Essa paz vem da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele pode ser colocado ali ao nosso lado, porque você vê, Ele é o Filho de Deus e Filho do homem. Como homem, ele sofreu todas as coisas para remover os obstáculos à nossa paz, ao sorriso do Pai, ao sorriso que Ele sempre teve. Isso significa que Ele é verdadeiramente homem, nasceu em Belém, foi-lhe dado o nome de Jesus, Ele foi o menino que andou no templo, falou com os sábios, foi o carpinteiro de Nazaré, filho de José e Maria, com seus irmãos. No versículo seguinte, porém, nos é dito algo assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê, Ele é Filho de Deus e Filho do homem. Nele nós temos a graça e a paz. E Ele, você vê, é totalmente homem e totalmente Deus agora. Isso é que Ele se tornou para que você tivesse paz, para que quem está nele tenha paz. É por isso que Ele diz coisas muito interessantes, né, sobre Jesus. Há esse mistério da encarnação. Ele diz assim, por exemplo, em João 20:17, eu subo para o meu Pai e para o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Não é engraçado Ele chamar o Pai do seu Deus? Mas você vê, Ele está falando como filho do homem. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Agora vocês têm a face dEle, como eu sempre tive eternamente. Tem o prazer dEle, tem a paz dEle, porque tem a face dEle, dá a paz.
abençoe, te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, te dê a paz. E eu vou para o meu Deus e o vosso Deus. Você vê como o homem, ele está falando de Deus como seu Deus. Por isso que ele se prostra, por isso que ele ora. Não é? E por isso que ele diz, o Pai é maior do que eu. Ele está falando, está vendo? Ele é 100% homem. Assim, nesse sentido, como homem, ele é maior. Eu sou Deus. E não existe na Trindade um Deus maior e menor. Deus é um só. Essa é a assombrosa doutrina da encarnação. Tudo isso para quê? Para termos paz. A Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o Senhor Jesus Cristo, ou seja, Cristo é o quê? É o Messias, é o prometido, aquele que vinha nos redimir, aquele que o Pai deu um povo para redimir, é aquele que orou, olha, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me destes, eu vou redimi-los. Eu vou fazer eles serem objeto do seu sorriso, do seu prazer. Então ele se tornou a semelhança da nossa carne para que nós fôssemos o quê? Feitos, tivéssemos a natureza de Deus em nós, e fôssemos filhos de Deus. Isso é maravilhoso demais. É o Evangelho, por isso que eu disse que nisso está todo o Evangelho. Em Cristo Deus não deu só o seu perdão, Ele nos deu a si mesmo. Ele deu a sua face, deu o seu sorriso e brilhou sobre nós, então nos deu a sua paz, a paz de Deus, ela nos guarda, sabe? O Filho de Deus tornou-se o Filho do homem, diz Calvino, para que os filhos do homem se tornassem filhos de Deus. Deus, que é o seu Deus, tornou-se o nosso Deus, o nosso Pai. E agora nós temos uma paz, a paz de Deus que nos guarda. Ela excede todo entendimento, ela guarda as nossas mentes, ela guarda os nossos corações. Nós temos agora essa verdade que é repetida, eu li um monte de vezes. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Essa suprema honra, a maior dádiva que a graça trouxe, nos trouxe a face de Deus, o sorriso de Deus, a bênção de Deus, a paz que aquelas pessoas lá no tabernáculo só podiam imaginar, como será possível nós termos a face de Deus, então Ele nos dá a paz, como Ele pode nos abençoar, guardar, resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dar a paz, se nós sequer podemos estar diante da sua face sem sermos mortos, a graça totalmente merecida leva a face de Deus, ao sorriso de Deus, a afirmação de Deus, a identidade que Deus dá e a paz. Então você pode ter esses dois textos juntos, a vós, graça e paz da parte de Deus Pai nosso, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:2, que é o que nós estamos hoje, junto com isso que define tão bem para nós, o que é a bênção, o que é a paz. Diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Você vê, nós podemos nos afastar da verdade ao separarmos as coisas, é impossível separar a graça da paz, por isso que a saudação, por isso que todas as palavras são carregadas de significado, por isso que aquilo que resume o Evangelho é graça e paz, da parte do nosso Deus e Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Isso resume o Evangelho, nunca separe a graça da paz, porque se você fizer isso, não é sobre o Evangelho que você está fazendo, você não está conseguindo consolar as pessoas, você está escondendo a verdade, você está escondendo o Evangelho. Os apóstolos queriam fazer o oposto, então eles sempre começam já com esse grande resumo, a graça traz paz, a graça é o início da nossa fé e a paz é o resultado inexorável da graça, e a graça faz tudo, então a paz é um resultado inexorável daquilo que Deus fez em Cristo, em todos os que Ele escolheu, em todos os que Ele chamou, em todos os que Ele justificou, e Ele vai glorificar. Vamos ficar de pé. Só na cruz, Deus, vamos nos glorificar.
gloriar. Nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, tu és a luz. Louvo a ti, pois só tu és eterno Deus, soberano e eterno. És o Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a ti, Senhor, Santo Deus.